nós estamos vivendo em momentos de incertezas, principalmente incertezas nas nossas áreas financeiras. Mas você sabia que a Bíblia nos ensina a ter paz mesmo com esses momentos de crise financeira? É sobre isso que nós vamos discutir hoje. Em Filipenses 4, 6, 7, diz assim, ó, entregue a sua preocupação em oração. Nós estamos orando a respeito da vida financeira da forma correta? Porque o que acontece a respeito da oração? Nós oramos, declaramos, pensamos, fazemos o exercício de gratidão, mas logo depois nós estamos vendo jornais que estão falando sobre crises, vendo coisas que estão acontecendo, e nós simplesmente fazemos que aquela mente, aquele pensamento que nós colocamos no nosso subconsciente de que nós estamos bem financeiramente e que tudo vai ficar bem, simplesmente se dissipa. Tudo isso sai da nossa mente de uma forma assim, porque os jornais atualmente só estão falando de coisas negativas, só coisas ruins, só coisas de tudo que vai acontecer, e isso faz com que a gente não consiga colocar no nosso subconsciente aquilo que o Senhor nos ensinou. Assim como penseis, assim sucederá. Se lá está falando que assim que a gente pensa é o que vai acontecer, se você ficar rodeado de coisas que são de cunho negativo, automaticamente você vai pensar coisas negativas e é o que vai acontecer é coisa negativa. É interessante que eu vi uma vez uma história, um conto falando assim de crise, e dentro desse conto que estava falando de crise, estava dizendo o seguinte, que o moço colocou, mais ou menos assim, que eu tô lembrando, o moço colocou um cachorro quente, uma carrinho de cachorro quente. E aí o filho dele, que era estudado, que era aquilo, que o outro falou, foi falando de crise, e ele foi diminuindo a qualidade do sanduíche, do cachorro quente, foi diminuindo, até que realmente ele perdeu toda a clientela. Porque o que acontece? Tudo que a gente tem que fazer com excelência, porque a própria palavra de Deus fala assim, que a gente tem que fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Seja o que for que você está fazendo, seja se você está cuidando da sua casa, se você está trabalhando, se você está cuidando do seu filho, se você está na empresa, o que você estiver fazendo, nós temos que fazer como se fosse para o nosso Senhor, como se fosse para Deus. E se você está fazendo a coisa de qualquer forma, o retorno também virá de qualquer forma. Então nós temos que atentar a isso, porque às vezes a gente pega e pensa, até mesmo com relação, a gente vai fazer uma doação, ou uma ajuda, ou até mesmo na nossa comunidade cristã, ou na igreja, onde que a gente participa, onde que a gente congrega, a gente fazendo as coisas de qualquer jeito, o retorno é de qualquer jeito. Então a gente tem que pensar muito bem com relação a isso. Outra coisa interessante que afasta a prosperidade e que a crise chega para a gente é a questão da reclamação. E você sabe o que significa reclamar? Reclamar significa clamar de novo. Então, se você pega e fala mal do seu salário, se você fala mal da onde que você mora, da sua casa atual, em vez de agradecer, se você falar mal de qualquer outra coisa, isso é uma reclamação. Então, o que você está colocando dentro da sua cabeça? Que que aquilo lá é o que tem que ficar na sua cabeça. Aquela coisa que é desagradável ao seu ver. Então, se a partir do momento você começar a agradecer, você ser grato por tudo que você possui, automaticamente aquilo virá por você com mais força, com mais qualidade, com mais certeza. E nós temos que afirmar, sentir dentro da gente aquilo que a gente deseja. Aquilo que você quer, aquilo que está
ardendo no seu coração. Então, você pensa. E é difícil porque quando a gente começa a fazer esse exercício de pensar, você tem que parar a sua vida, parar o que você está fazendo, para você pensar no positivo, naquilo que você deseja e colocar aquele dentro do seu subconsciente. Você parar de reclamar, você parar de brigar no trânsito, você parar de... Você ter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio, é, como se diz, emocional mesmo, esse equilíbrio espiritual, esse equilíbrio de você guardar sua ansiedade, você começa a colocar dentro de você o pensamento que Deus quer. Porque o pensamento que Deus tem sobre nós é o pensamento de paz e não de mal, para a gente ter o fim que a gente deseja. Qual que é o fim que você está desejando hoje? Então, nós temos que colocar na nossa cabeça qual que é o pensamento. O pensamento que eu tenho sobre mim é de prosperidade, é de ter minha casa nova, meu carro novo, ter um novo emprego, meu filho é empregado ou meu marido é empregado. Qual que é o pensamento que você tem sobre você hoje? E é isso que você tem que ir, porque a palavra de Deus fala assim, que a gente tem que pensar na palavra de Deus de dia e de noite. Nós temos que meditar, meditar. Meditar na palavra significa pensar. E se a gente meditar e pensar e ficar repensando no que a palavra diz, nosso pensamento só de paz, só de coisa boa, é o que vai atrair pra gente. É o que vai ter pra gente, é o que a gente vai ter. Porque o Senhor, que é o dono de todo o ouro e da prata, como já diz a Bíblia, todo o ouro e a prata, ele quer ver você rico, quer ver você próspero. Eu estava pensando isso porque eu estava pensando, se a gente olhar na Bíblia, a gente vê que Davi foi próspero, Davi foi rei, que Jó foi próspero, né? Nós vamos ver que também Saul, que foi rei também, mas Jacó, entendeu? Foi rico. Então, foi várias pessoas, Salomão foi rico. Então, se a riqueza, se o dinheiro fosse algo que fosse negativo, que Deus não gostasse, que ninguém podia ser rico, por que essas pessoas iam ser ricas? Davi era segundo o coração de Deus. Jacó fazia as coisas para Deus, o coração dele estava voltado para Deus. Salomão fez as coisas voltadas para Deus. Então, o Abraão, que é o pai na fé, também era rico. E pensa bem, ele até ia sacrificar o filho dele, porque para provar a Deus que o coração dele não estava em nada, mas só estava em Deus. Então, entende que qual que é a nossa prosperidade, como que é a questão do dinheiro na nossa vida. Então, a gente tem, para a gente atrair essa abundância na nossa vida, todos os dias nós vamos ler o versículo do Salmo 23, versículo onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós vamos fazer isso durante 21 dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nós vamos escrever 3 bênçãos financeiras que você deseja do seu coração, já agradecendo por ela. Já agradecendo. Eu sou grata porque eu já tenho minha casa própria. Eu sou grata porque eu já tenho o carro dos meus sonhos. Eu sou grata porque eu coloquei meu filho naquela escola que eu queria. Eu sou grata porque eu fiz aquela viagem dos sonhos. Eu sou grata. Eu sou grata porque a fé é o firme pensamento das coisas que não se vê. Entende? As coisas que não se vê. Então a gente não está vendo,
mas ela existe. E se você ter a fé, ela vai se materializar. Oh, glória! Materializar. Então é isso que a gente tem que pensar. E nós temos que declarar todo dia que a abundância de Deus flui sobre a nossa vida. Então, a gente, todo dia na hora que você acordar, que você abre o seu olho, você declara que a abundância de Deus flui sobre a sua vida. E isso vai ficar gravado no seu subconsciente. Confia que Deus é bom. Deus é bom. E mesmo que nós estamos em tempos difíceis, Ele é o pastor que não vai deixar nada faltar. E que tudo que está na mão dele e que está tudo no coração dele vai acontecer na nossa vida. Amém? Então escreve aí nos comentários que a abundância de Deus já flui sobre a sua vida. Já está fluindo sobre a sua vida. E se você gostou desse vídeo, você dê um like. Você curta esse canal, né? Você segue, porque nós vamos continuar falando a respeito disso. Um beijo no seu coração. E se você achar que alguém merece, precisa ouvir essa palavra, você compartilha também esse vídeo. Um beijo e até a próxima.